Irmãos queridos e amados, a paz do Senhor. Meu celular tá péssimo, irmãos. Deus tem que providenciar um celular urgente para mim. Queridos, Deus me deu uma palavra aqui ao qual eu quero compartilhar. Eu não vou, Deus não me permitiu passar ainda, tá? Porque vai ser uma pregação. Mas eu digo aos irmãos, que vai ser tremendo. Foi uma revelação do céu ao qual Deus me deu a respeito de pessoas que estão vivendo como publicanos e pessoas que estão vivendo como fariseus. Nada mais é que o joio e o trigo, mas não assim só dentro da igreja, mas fora dela também. Porque ou você é cristão verdadeiro, ou você é um falso profeta. Porque aquele que agrada a Satanás é inimigo de Deus. E tem muitas pessoas que Deus me fala que estão agradando a Satanás de uma forma terrível, terrível. Estão sendo inimigos de Deus e ainda tem a coragem de dizer, bater no peito e dizer que é fiel a Deus, que é cristão. Eu vou dar um exemplo aqui que Deus só me permite falar esse algo, irmãos, porque amanhã eu vou estar postando um vídeo que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Vocês que costumam visualizar aquilo que eu posto, porque são poucas as pessoas que visualizam, porque pessoas não gostam de correção, mas leva tudo ao pé da letra. Gente, toda correção que eu posto, primeiro vem para mim. É como se eu estivesse ministrando em cima do altar. Primeiro vem para o pregador. Será que as pessoas não lêem Bíblia, não entendem isso? Que Deus exorta quem Ele ama, que nós somos imperfeitos, irmãos. Todos nós temos falhas. Enquanto nós estivermos nesse mundo da terra, nós estamos cheios de falhas. A falha que eu não tenho é a falha que você tem. A falha que você não tem é a falha que eu tenho. Você está me entendendo? Então eu vou simplificar algo que Deus passou para mim, irmãos. Que tem pessoas que assim, ou você serve a Deus ou você não serve. Não tem meio termo. Com Deus não tem barganha. Que tem pessoas que andam se autorrotulando demais, irmãos. Tem se exaltado demais. Isso se complica na vida dessa pessoa. Isso vai virando uma bola de neve de Satanás. Satanás faz com que a pessoa... Você já viu aquele ditado, desce do salto? Então tem pessoas, homens de Deus e mulheres que se diz de Deus também, então o salto está só subindo, só crescendo. E Deus, irmãos, vai fazer as pessoas descer do salto literalmente. Tem pessoas que agradam a Satanás dentro da igreja uma coisa, fora da igreja uma coisa e na sua casa você é outra coisa. Eu estou falando aquilo que Deus está mandando eu falar. Eu estou de joelhos dobrados, lendo a palavra de Deus. Ó, a minha biblinha aqui, irmãos. Ó. Eu estou com a Bíblia, estou com a palavra aberta, estou lendo a Bíblia. Estou falando com Deus. Deus, felizmente, não pela minha honra, por querer me exaltar, mas pela misericórdia de Deus, Ele me responde. Não são todas as vezes, porque muitas das vezes Ele se cala também, tá? Ele deixa outro vaso ser usado por Ele para falar comigo. Eu acho isso tão digno, de uma honra tão grande. Eu acho lindo isso, quando Deus usa outra pessoa para falar comigo a resposta que eu quero ouvir. Às vezes vem diretamente do meu Deus para mim, mas às vezes Ele usa outro vaso. Eu acho isso tão interessante, o que Deus faz. E eu acho isso tão lindo, irmãos, tão lindo o que Deus faz. Ele deixa para o outro aquilo que Ele pode fazer para mim, Ele deixa para o outro fazer para mim. Ele fala, não, deixa o outro ser usado. Não vou falar diretamente com ela, eu vou intercalar, eu vou interceder. Eu vou ser a ponte. Aí Ele vai e usa outro vaso e fala comigo e me dá a resposta que eu preciso. Eu acho isso lindo, irmãos, eu me emociono, eu acho isso lindo. Sabe, pessoas que dão lugar para Deus usar Ele, irmãos.
Pessoas que realmente querem ser usado por Deus. Não brinca de ser crente, não brinca de ser cristão. Porque hoje em dia está muito difícil, irmãos, você encontrar uma pessoa que está realmente disposta a servir a Deus. Disposta a estar no caminho da graça, disposta a passar por lutas, ventos, prova, tempestades, por todos os tipos de adversidade, por amor a Jesus, por defender a bandeira do Evangelho. Não existe mais, está uma disputa tão grande como se tivesse uma disputa de eleição. Coisas terríveis estão acontecendo na internet. Eu estava vendo um desabafo do André Valadão. Eu não costumo seguir ninguém não, irmãos. Eu não sou fã de ninguém, eu não sigo ninguém é ídolo meu. Eu não acho, eu acho deselegante até falar isso, comentar, mas eu não gosto, tá? Eu gosto de ouvir pregações, de verdade. Não que André Valadão não seja um grande pregador, mas é a forma com que eles vivem. Né? Eu sou pentecostal, né? Se eu colocar uma calça jeans e passar um batom e colocar um brinco, a pombagira já tá me esperando lá na esquina. Vai dizer, vamos? Você tá me entendendo onde eu quero chegar? Eu sou pentecostal, irmãos. Ó, sou pentecostal. Eu tenho que ser pentecostal, irmãos. Porque da onde Deus me tirou do luxo. Deus tirou tudo que eu tinha. Então, quando eu falei pra Deus, eu quero ver mesmo. Eu quero pagar pra ver. Eu quero ver. Antes mesmo de eu ser diaconisa, eu falei, eu quero que o Senhor me mostre pra mim. Porque de vez em quando Deus mostrava as coisas pra mim. Eu falei, então eu quero que o Senhor me mostre a forma que o Senhor quer que eu seja. Ah, irmãos queridos, quando Deus me mostrou, eu fiquei tão assim emocionada como eu estou agora, sabe? Eu com a cabeça branca, irmãos. Cabelo grisalho, sabe? Bem pentecostal. Uma pessoa cheia da presença, porém numa humildade muito grande. Eu não digo de vestimenta, não. Porque Deus quer ver a gente bonito. Mas tão limpa, sabe, irmãos? Sem brechas, louvando a Deus. Aquilo ali me encheu, assim, de alegria. Porque eu falo que se Deus quisesse me usar da forma que eu era, Ele não tinha me mudado. Ele não tinha tirado tudo de mim. Irmãos, minhas maquiagens eram as mais caras. Eu fiz um rapa, um limpa nas minhas coisas. Joguei tudo no lixo, irmãos. Eu tinha vários shortinhos, eu gostava de andar de shortinho jeans. Eu tinha shortinhos, um mais lindo que o outro. Só coisa cara, irmãos. Coisa fina. Boris, tudo, aquelas coisas chique. Joguei tudo no lixo, irmãos. As calças jeans cara. Joguei no lixo, irmãos. Tudo foi pro lixo. Roupas coladas demais, coladas, mostrando tudo igual como se fosse artista fazendo show em palco. Eu joguei tudo no lixo. Porque não me pertence. Só de bijuteria, de coisas. Algumas eram joias e eu vendi. E outras eu joguei fora. Semi-joia, essas coisas, foi tudo pro lixo. Não me arrependo nem um pouco, meus irmãos. Então, o que eu quero passar aqui para meus irmãos nesta noite é que antes de eu fazer minha oração, que eu faço sempre antes de eu dormir, eu quero dizer para os meus irmãos, que amanhã eu vou estar postando um vídeo e eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção. Você que tem o hábito de me visualizar aquilo que eu posto. A mamãe tá falando com os irmãos. A mamãe tá falando com os irmãos. Maria, tá, Maria? Então, irmãos, a coisa é muito séria aqui. Os irmãos me perdoam, mas eu sou muito séria com meus filhos, muito rígida, muito rigorosa. Então eu acho assim que tem pessoas que Deus vai fazer ela descer do salto.
sem sair do contexto do que eu tô falando, porque minha filha interrompeu. Então, irmãos, eu digo que nós temos que ser verdadeiros cristãos, sem máscara, sem querer maquiar a palavra. Eu sou muito perseguido, irmãos, porque eu não maqueio a palavra. Eu falo ela do jeito que Deus manda eu falar. Porque todo mundo tem um jeito de ser antes de ser profeta. Eu tenho o meu jeito de ser. Antes de ser profeta, eu tenho o meu jeito de ser. E Deus me trata assim, ó, na rédea, tá, irmãos? Deus não fica dando papinha na minha boca, não. Porque um dia, a minha pastora falou pra mim, chega de ficar comendo papinha. Até quando que você vai ficar comendo papinha? Vamos engrossar o caldo. Vamos comer um mocotózinho. Vamos começar a comer um mocotó. Tá na hora já. Porque tudo de correção que vinha, irmãos, antes de Deus falar, antes de eu pensar, eu era só levita, antes de eu pensar em achar que eu ia pregar ou ser diaconisa ou missionária, eu era apenas levita e tinha meus dons espirituais. Então tudo eu não aceitava, não. Eu era uma pessoa difícil, irmãos. Deus falou o quê? Peraí. Tá achando o quê? Vai ficar só no mingau, na papinha? Qualquer coisinha se ofende? Que é isso, irmãos? Se alguém chegar, porque eu conheço quando é usado por Deus. Se alguém chegar, irmãos, porque quem tem intimidade com Deus, irmão, não fica enganado, não. Porque aquele que ora, aquele que busca, aquele que tá com Deus ali, ele sabe quando é Deus que tá falando ou quando não é. Isso aí é uma coisa que eu aprendi muito na caminhada. Isso aí não adianta vir pro meu lado, não, que eu corto na hora. Eu falo, irmão, me perdoa, mas vai orar mais. Vai orar mais, porque isso aí não é de Deus, não. Não procede. Você tá me entendendo, querido? Então, uma pessoa que tá com Deus mesmo, ali 24 horas, que o pensamento dele não se desvia pro lado, não se desvia pro mal, para as coisas da carne. Ah, irmãos, pode profetizar, pode falar o cajado que for. Você tá entendendo? Mesmo sem sabedoria, que eu como, engulo, mastigo e não tem esse negócio de fazer bico de tucano, não. Porque quando um vaso chega até a mim e fala assim, missionária Débora, tem algo de Deus para passar pra irmã. Eu falo, irmã, já pode passar. Eu sou tranquila. Eu sou muito tranquila. Pode falar. Porque eu sei quando é Deus no negócio, irmãos. A gente tem que ser verdadeiro com Deus. Porque a gente sendo verdadeiro com Deus, irmãos, eu vou falar uma coisa pra você. Porque não adianta a gente querer maquiar a palavra, porque Deus tá vendo que a gente tá sendo leviano. Deus tá vendo que a gente tá sendo um otário. Na verdade, a gente tá sendo burro demais. Sabendo que Deus tá olhando lá de cima, tá vendo que a gente tá pregando aquilo que não tá vivendo ou aquilo que não é verdadeiro. Se Deus tá mandando falar X, a pessoa quer fazer bolinha, Deus vem e exorta ele, passa a espada nele. Você tá entendendo? Por quê? Porque Deus, irmãos, quando ele olha uma pessoa e ele vê que a pessoa tem capacidade para exortação, que não são todos que têm. Eu mesmo já falei para mim mesmo, eu gostaria de ser diferente. Eu gostaria de ser calma, tranquila e serena, mas porém eu não sou. Eu não sou. Mas eu tenho sim. Graças a Deus, Deus me deu, viu, irmão? Com muito custo, mas Deus me deu. A sabedoria de chegar numa alma para exortar ela. Para exortar ela. Porque tem uma pessoa que eu faço um projeto no postinho, irmãos. Eu oro muito por vidas. Eu me apresento como missionária. Quando eu vejo que algo está acontecendo ali, que Deus me mostra, eu vou, oro. Deus me manda eu colocar o óleo ungido na bolsa. E ali o postinho é da frente da minha casa. E Deus, de vez em quando eu tenho que ir lá, que eu tenho, né, meus probleminhas de saúde, meus filhos, algum deles acontece alguma coisinha, eu tenho que levar. Então Deus já aproveita e já manda eu colocar o óleo ungido na bolsa, que é pra mim não, que é pra eu, né, mim não, eu, me consertando aqui, é pra eu orar, fazer a obra. Então sempre tem uma alma ou outra que Deus manda eu ir, pra eu ir, porque tem algo ali que vai acontecer, então preciso das mãos de Deus. Enfim, então, irmãos, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não saindo do contexto da Bíblia, tem pessoas que Deus vai sair do salto, irmãos. Vai fazer descer do salto. Porque tem pessoas, irmãos, que ele está fazendo coisa errada e está se engrandecendo demais. Ele não está sendo verdadeiro, e ele fala, bate no peito e fala, eu pago meu dízimo.
Eu jejuo, eu oro, eu leio Bíblia. Ele se autorrotula, irmãos. E Deus não quer isso. Deus não quer isso. Eu não gosto. Eu me apresento, irmãos, humildemente como missionária. Por quê? Porque para você se apresentar como missionária, igual eu faço a obra no postinho, tem pessoas que eu fiz amizade aqui no postinho, que vêm de carro me pegar para me orar na casa deles, irmãos. E eu vou com prazer. Eu vou revestida, porque Deus sabe que o inimigo é astuto, eu vou revestida. E chego lá, faço o que Deus manda e acabou. Venho, parece que foi uma missão cumprida. Eu tô sempre disposta, sempre vem pessoas pedir oração para mim. Então, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Não adianta a gente querer, você que é do cajado, eu vou falar uma coisa bem sincera. Faça o que Deus te mandar fazer. Não engule o que não é teu. Não queira maquiar a palavra. Não queira deixar a palavra leve se a palavra não é para ser leve. Porque eu aprendi isso na caminhada. Então, para você, irmão, que é do cajado, ou que é muito sincero, tem gente que fala, o sincerão, né? Tem gente que fala, fulano é sincerona. Irmãos, isso aí chama-se transparência. Não quer dizer sinceridade, é transparência. É uma pessoa que ela não consegue ser uma coisa que ela tá vendo que tá sendo fingida. Ela não consegue. Você tá me entendendo, querido? Ela não consegue ser. Então eu acho lindo isso, irmãos, no ser humano. E eu aprendi também muito na caminhada. Eu era uma pessoa que eu não gostava. Não é que eu não gostava de ser exortada. Eu não gostava da forma com que as pessoas falavam as coisas. Você tá entendendo? Porque um dia deram oportunidade pra mim, irmãos. Eu tava de calça jeans, uma blusinha um pouquinho assim, quase nada aparecendo a minha barriga, mas assim, muito pouquinho. E aí eu não sei o que aconteceu, e a pastora me deu a oportunidade. E sabe aquela época que você tá rebelde, né? Que você não põe maquiagem, nada, mas você tá rebelde, você tá voltando para Jesus, mas você não põe mais brinco, isso aqui lá não te pertence mais, mas você ainda põe umas calças, né? Umas blusinhas. E aí eu fui louvar. E aí eu tava voltando para Jesus, eu tava me consertando novamente. E aí Deus tocou no coração da pastora, pra pastora me dar a oportunidade. E aí eu não sei o que aconteceu na hora lá, eu fui tomada pelo Espírito Santo, acreditando vocês ou não. Eu exortei, eu nunca exortei ninguém. Eu comecei a louvar e depois comecei a exortar, e tinha um pastor de Andradina nesse dia, que ele achou aquilo ali, ele falou, meu Deus do céu. Por isso que eu falo que olha, eu ainda tô vivo para ver uma irmã que fala como se ela fosse uma grande mulher de Deus, e vai ser. Porque eu vejo você, irmã, transformada. Eu vejo você assim, você tá exortando pessoas aqui e vestindo, você tá entendendo? De calça jeans exortando. Então, para muitos ali, foi muitos não aceitou. Achou que aquilo ali não fosse de Deus. Só que eu, irmãos, eu me fingi naquele dia. Aquele dia Deus fez eu engolir algo. Deus fez eu não levar o pé da letra, eu não querer tirar satisfação. Deus me acalentou assim meu coração, Deus não deixou que acontecesse alguma coisa assim em atrito depois do culto. Sabe assim, sabe quando você percebe e você ouve certas coisas que as pessoas falam para você ouvir de indireta, mas quem é aquela irmã que tá de calça ali querendo exortar? E eu vi que eu não era eu ali naquele momento, depois que eu louvei. Eu comecei a falar umas coisas, irmão, de brechas, e eu falei, eu nunca falei isso, sobre brechas, crente brecheiro, e dar lado pra Satanás, e a pastora começou a falar em mistério, e depois do culto eu falei, pastora, o que tá acontecendo? Ela falou, se põe na posição, irmã, de novo, porque Deus vai te usar tremendamente. E é no cajado. A irmã é do cajado, é da exortação, da correção. E de lá pra cá, irmãos, aí eu não parei mais.
Então, irmãos, eu vou falar uma coisa pra você. Só que Deus me deu uma sabedoria tão grande, porque quando alguém vem falar comigo, sabe? Pra hoje, esse negócio de exortação, graças a Deus, irmãos, eu não me rotulo, não, mas eu procuro me consertar. Porque é muito feio um vaso exortar o outro, eu acho feio. Principalmente vaso que já tá na caminhada, ó, que já conhece Bíblia, que já tá com o couro amaciado. Você tá entendendo? Os novo convertidos não, mas aqueles que já sabem quem é Jesus, né? E não anda na linha com ele, ah, irmãos, é muito deselegante. É muito. Pode chamar no cantinho, exortar, mas fica feio da mesma forma. Porque Deus, ele corrige a quem ele ama. Mas, poxa, a pessoa toda hora sendo corrigida também é feio, né? É deselegante. Eu acho muito feio. É de uma falta de vergonha na cara. Porque a pessoa lê Bíblia, a pessoa jejuma, a pessoa dá o dízimo, a pessoa vai pra igreja, a pessoa ouve a palavra, ouve correção, ouve bênção. E a pessoa tá fazendo errado? E continua fazendo coisas que é ilícita aos olhos do Senhor, conhecendo a palavra de Deus há muitos anos, isso é deselegante, é feio mesmo. Eu vou falar para os irmãos, é de uma coisa horrenda. A pessoa tem que ter um mínimo de senso, né? Então amanhã, irmãos, não se esquecendo, eu vou postar um vídeo aqui, irmãos, de uma palavra que Deus me deu em Lucas. Somente isso, em Lucas. Tá? Deus não tá me permitindo passar. Eu vou passar amanhã. Tá, irmãos? Eu passei só algo por cima do que eu vou falar. E eu gostaria muito que os irmãos prestassem atenção, irmãos, na palavra de amanhã. Porque vai ser uma coisa do céu. Porque Deus, irmãos, Ele olha bem aqui, ó, a nossa casa, que é o nosso coração. Porque se eu estiver falando o que eu estou falando aqui, irmão, e não for o que eu estou sentindo, e se a minha casa não estiver limpa, irmãos, ah, irmãos, a espada corta dos dois lados mesmo. Deus me abate de uma maneira terrível. Terrível. Ah, irmãos, pode ter certeza que Deus, oh, irmãos, eu passo uma prova terrível. Deus permite acontecer coisas terríveis. Então, irmão, brincar com a palavra de Deus é uma coisa... Você tem que estar muito consciente do que você está fazendo. Muito mesmo. Mesmo. Eu vejo gente desafiar o diabo. Mas pessoas querer, irmão, maquiar a palavra ou falar algo que não procede, que não está dentro da Bíblia, querer exortar o outro que não está dentro da Bíblia, porque a Bíblia fala, corrigir o outro dentro da palavra, porque fora dela é ignorância da carne. E já não procede, Deus trata, hein, irmãos? E aí daquele que fala, Deus mandou te dizer aquilo que Deus não falou. Paga-se um preço e é aqui mesmo, não tem esse negócio, em outra vida não. Paga em vida mesmo. É uma queda terrível que a pessoa tem espiritual. Aí tem que voltar a estaca zero, tudo de novo, final da fila. Então eu vou falar uma coisa para os irmãos. Amanhã eu vou estar postando esse vídeo, irmãos. Eu quero agradecer muito a Deus por isso, por esse projeto, ao qual ele falou que almas iam se render aos pés dele, ele ia fazer coisas na vida de pessoas através dos meus vídeos. Então são vídeos simples, são vídeos caseiros, mas vem da parte do Senhor, que é o mais importante. Deus era simples, Deus pregava na popa do barco, Deus pregava na beira do rio, Deus não pregava em palacete, Deus não pregava em altares chiques, Jesus não pregava para multidões, ele andava. Quem quisesse que seguia ele, e tinha muita gente que seguia. Ele andava em barcos, né? Então, Jesus era simples. Ele ama a simplicidade e a humildade. Ser simples não é andar com roupa velha rasgada, não, tá, irmãos? Ser simples aqui, ó, no coração, a humildade, a transparência e a verdade. É isso que prevalece. Tá bom, queridos? Que nessa noite você tenha uma noite abençoada por Deus. Eu estarei orando e apresentando meus irmãos de fé aqui do YouTube e do Reels do Facebook. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente, querido. Fique na paz do Senhor.